Olá, estimado estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho falar agora com você a respeito dos processos de transmissão de energia térmica. Apoie essa nossa iniciativa, deixe aquele joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para sempre receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Faz o seguinte, acesse o meu site professordouglasgomes.com. Lá eu tenho um curso feito especialmente para você. Agora vamos aprender física. Observe aqui na nossa tela que nós vamos ter as mãos de uma pessoa, um determinado objeto de metal e as mãos da pessoa aqui de novo. E eis aqui uma fonte térmica a altas temperaturas, que seria o fogo, né? O fogo aqui, a combustão que está acontecendo deste material está proporcionando altas temperaturas por aqui. Mas o que vai acontecer? Se você colocar a mão aqui em cima, você vai receber energia através do processo convecção, preferencialmente. Assim, a maior parte da energia que você recebe nas mãos é por um processo chamado convecção. É onde provavelmente você vai queimar mais sua mão. Se você colocar aqui um objeto de metal em contato com o fogo, com a chama que está a grandes temperaturas, vai haver transporte de energia através deste objeto de metal até sua mão. É bom você utilizar uma proteção para poder não se queimar. Se você colocar as mãos ao lado, ainda assim você vai receber energia daqui, por um terceiro processo chamado irradiação. Vamos ver como funcionam cada um desses mecanismos para que haja transferência de energia térmica para a sua mão? Então vem comigo. O processo da condução é interessante. É a transferência da energia térmica por meio das forças intermoleculares. Você coloca um extremo aqui do seu objeto, de um objeto metálico de preferência, porque o metal é um bom condutor, as forças intermoleculares ou entre as partículas de metal são bastante intensas e com isso você consegue ter essa transmissão da energia com bastante eficiência. Na hora que você aproxima essa extremidade da chama, essas partículas logo vão se agitar. Agitadas acabam empurrando as partículas ao lado por conta dessas interações entre elas. E assim a energia vai passando partícula a partícula. Aqui nesta animação a gente vê, esse aqui começa a agitar e vai empurrando o próximo de tal maneira que a energia térmica vai se propagando ao longo de todo o material condutor. Nem tudo tem as mesmas características de condução. Tem materiais que são melhores condutores do que outros. Os metais são os melhores que a gente tem. Os sólidos, em geral, costumam ser bons condutores. Mas os melhores sólidos condutores são os metais. Os líquidos já não são tão bons condutores quanto os sólidos, havendo exceções. Você pega o líquido mercúrio, ele é um excelente condutor. Este metal derretido à temperatura ambiente acaba sendo sensacional para a gente estudar esse comportamento dos metais líquidos. Os gases já não são dos melhores condutores, porque suas partículas estão tão afastadas que a gente acaba, em muitos casos, desprezando as forças entre as partículas. E nesse caso a gente vai ver que no gás seria o pior meio para você ter este fenômeno da condução térmica. Tudo bem? Douglas, como é que funciona a matemática da condução? Se você tiver um material condutor, uma barra ou até uma parede aqui, por onde a energia possa ser transferida de um lado para o outro, você vai precisar fazer o seguinte: deixar um lado a maior temperatura e o outro a menor. O lado da sua barra a maior temperatura vai aumentar de temperatura até atingir o equilíbrio com este objeto aqui quente. Se você colocar um outro objeto, esse outro cubo aqui, a uma temperatura T2 mais baixa, o outro extremo da barra vai buscar entrar em equilíbrio térmico com esse objeto, de tal maneira que ao longo da barra a temperatura vai decrescendo, como você vê aí. Então você tem aqui uma temperatura maior, ela vai diminuindo ao longo da barra. A barra está num desequilíbrio permanente, de tal forma que todo o calor agora que vai entrando de um lado vai saindo do outro, deixando isso aqui que a gente chama de gradiente de temperatura ao longo da barra. Fourier viu que a rapidez com que esta energia é transferida ao longo da barra, chamada de fluxo térmico ou fluxo de calor, é determinado pela quantidade de energia que atravessa pelo intervalo de tempo. Então, se você dividir a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, você vai ter o fluxo térmico, que pode ser medido em calorias por segundo ou pode ser medido em joule por segundo. E joule por segundo é conhecido como
watt. Então, o watt também pode ser uma unidade de medida para o nosso fluxo térmico. Este fluxo térmico vai depender de algumas propriedades aqui do nosso condutor. Douglas, vai mesmo, sim, positivo e operante. O que acontece aqui? Quanto maior esta área de secção, mais intensa vai ser a passagem, porque é que nem você pensar em água. A água passa mais rapidamente por um cano fino ou por um cano mais largo? Pois é, por um cano mais largo. Então, o nosso fluxo térmico, que é medido ou em caloria por segundo ou em joule por segundo, que a gente chama de watt, este fluxo térmico, ele é proporcional a esta área. Quanto maior a área, mais intenso o fluxo. Também vai ser proporcional, observe a diferença de temperaturas. Se as temperaturas forem iguais, nem fluxo vai existir. Então, quanto maior esta diferença entre as duas temperaturas, mais intenso vai ser o fluxo. Por outro lado, quanto mais comprido o trajeto da nossa energia térmica, mais lenta vai ser a transferência. Você sabe que viagens mais longas costumam demorar mais tempo, não é mesmo? Então, por essa razão, o nosso fluxo de calor é inversamente proporcional a este comprimento aqui do nosso objeto condutor. Agora, existe uma constante de proporcionalidade que vai depender do material. Cada material tem uma propriedade chamada condutividade ou condutibilidade térmica, que é uma característica do material. Então, os materiais bons condutores vão ter um K maior. Deu para entender a matemática desta expressão? Então, a gente já sabe, existem vários fatores que vão influenciar aí nestas transformações, ok? Bom, um caso interessante de condução é a condução pelo iglu. As pessoas acham que o iglu vai fazer com você o tal do frio. Olha, se eu entrar no iglu vai ficar frio. Não, não vai. Tome cuidado com esta lógica. O que acontece aqui? O gelo é um péssimo condutor de energia térmica. A condução da energia térmica pelo gelo é até isso. Você fala, mas o gelo está a baixas temperaturas. Calma. Quando você está numa região de baixíssimas temperaturas, nos polos ou próximo deles, ou aqui no lugar onde tenha neve, o seu maior problema é a transferência de energia. O seu problema não é apenas a temperatura do local onde você está, mas a transferência de energia. Se você estiver num lugar quente, aqui dentro do iglu estiver quentinho, mas houver uma grande perda de energia de dentro do iglu para fora, rapidamente esse ambiente vai resfriar e você não quer isso. Então, a estratégia do iglu é isolar, impedir a transferência de energia de quem está dentro para o meio ambiente, né? O meio externo, que deve estar a temperaturas bem abaixo de zero. Então você pode acender uma fogueira aqui dentro que vai ficar concentrada essa energia. Sim, vai haver condução, isso daqui vai acabar dando uma irradiada? Vai, mas a gente vai poder dar uma desprezada legal nela, ok? A condução pode acontecer também por uma parede. À medida que o calor a atravessa, este calor o faz por meio da espessura. Então, naquela expressão anterior que a gente havia estudado a respeito do calor, então a gente volta, a gente tinha usado o comprimento aqui do objeto para conseguir dizer a distância que a energia percorre, e ficava aqui no denominador este L. Quando a gente vai adiante, aqui neste caso, nós vamos ter que o calor percorre a espessura da parede. Então a nossa expressão vai se modificar. Mas não fique triste. Esta expressão aqui, ela é apenas para que você troque aquela distância L por essa espessura E. Tudo bem? Nada demais. Douglas, eu quero fazer uma questão para conseguir entender. Então vem comigo que a gente vai aprender agora. Diz aqui o enunciado dessa questão que, em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com as seguintes peculiaridades. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas deste material é sua condutividade relativamente baixa.
Interessante, 6 watts por metro e por grau Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Aqui você tem um eixo X e aqui a parede existe entre a posição 15 e a posição 25 centímetros. A espessura dessa parede deve ser 10 centímetros, não é mesmo? Pois bem, o interior do prédio está a 20 graus Celsius e lá fora está muito quente, está a 60 graus Celsius. Pois bem, qual é o valor em watt por metro quadrado do fluxo de calor por unidade de área? Opa, por unidade de área, ó, watt por metro quadrado é a área que vai atravessar essa parede. Vamos observar, a gente vai usar essa expressão aqui e usar as temperaturas, a maior e a menor, para equacionar. Douglas, e agora? Está aqui. Nossos dados são a temperatura maior 60 graus, a menor 20. A espessura 25 menos 15 deu aqueles 10 centímetros que nós estamos passando para 0,1 metros, porque a condutividade da parede está em watt por metro e por grau Celsius. Então a gente vai usar a unidade metro para ficar tudo homogêneo na equação. Que equação? Esta. A nossa resolução vai acontecer assim. Vamos dizer que o fluxo φ é K, onde K é a condutividade, 6, vezes a área, vezes T1 menos T2 sobre E. Mas o que vai acontecer? Ele não quer o fluxo por unidade de área, então ele quer o fluxo dividido por aquela área. Ó, o fluxo sobre a área. Passei a área para cá dividindo. Observe aqui. Na hora que eu faço isso, eu obtenho K T1 menos T2 sobre E. O valor do K são 6 watts por metro grau Celsius. A diferença de temperaturas, 60 menos 20. E a espessura, 0,1. Fazendo a conta, eu já peguei que 60 menos 20 são 40. Fazendo a conta, cancelei grau Celsius com grau Celsius e ficamos aqui com 0,1 metro. Interessante. A gente vai multiplicar este metro daqui por este, vai dar metro quadrado. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10, 240. Dividido por 0,1, 2.400 watts. Watt aqui que sobrou, por metro e por metro quadrado. Assim, a gente fez a matemática do problema. E aí a opção para marcar? Nossa opção lá vai ser a opção D de dado, 2.400 watts por metro quadrado. É assim que a gente vai resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Bom, e a convecção? Em fluidos, em gases e em líquidos, o processo de transferência de energia mais eficaz é a convecção. Como é que ela funciona? Você coloca aqui a água na presença de uma chama. A chama aqui embaixo aquece a água daqui. Esta água dilata. Você deve se recordar da seguinte situação. Quando você aquece um objeto, o volume dele aumenta, é a tal da dilatação. Se a densidade de algo é igual à massa sobre o volume e a massa, de acordo com Lavoisier, é constante, o aumento do volume reduz a densidade. Então, esta água quente que fica aqui próximo à chama do fogão acaba reduzindo a densidade querendo flutuar. Lembra, todos os objetos de menor densidade que a água que a gente joga lá dentro dela tendem a flutuar. Por outro lado, objetos mais densos descem. Essa água fria aqui, mais densa, acaba descendo, fazendo a tal da corrente de convecção. A convecção é a propagação da energia térmica envolvendo o deslocamento das partículas que constituem a matéria. Então, convecção só pode acontecer em meio material. E mais, em meio material fluido. Tem que ser líquido ou tem de ser gás. Se você for pegar um sólido, não vai dar certo. Tudo bem? Bom, aqui um fenômeno de convecção interessantíssimo é a brisa. Durante o dia sai o sol surge aqui, e este sol joga irradiação tanto para a areia, quanto joga irradiação para a água. Só que a água tem um grande calor específico. A água tem um dos maiores calores específicos dos objetos do nosso cotidiano. Então a água demora para esquentar. Durante o dia, essa água aqui, ela ainda está relativamente fria assim que o sol surge. Mas a areia, por ter um pequeno calor específico,
surgir o sol, ela já fica quente. Esta areia quente acaba aquecendo a camada de ar que fica sobre ela. Este ar quente é pouco denso e sobe. O que vai acontecer? Aquele ar frio que está sobre as águas, porque a água também não esquentou, né? A água é difícil de esquentar, ele acaba ocupando esse espaço, né? Deixado aqui pelo ar quente que subiu. Quando o ar quente sobe, ele reduz a pressão. A redução de pressão permite a chegada do ar que está nas redondezas. Por outro lado, já no fim do dia, no comecinho da noite, a gente vai ter uma situação diferente. Vai acontecer aqui que a água vai se encontrar a maior temperatura. Douglas, por quê? Porque a água passou o dia recebendo energia, então ao final do dia ela está relativamente quente. Então, ao final do dia, começo da noite, a água está quente e acaba irradiando calor para o ar, que cria um bolsão de ar quente aqui sobre as águas. Este ar quente vai subir. No que este ar quente sobe, tchan, 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 reduz a pressão e o ar frio que está sobre a areia, porque a areia é um negócio interessante. A areia surgiu, o sol esquenta, sumiu o sol, ela esfria. Ela é tanto rápida para esquentar como é rápida também para resfriar. Então, durante a noite, a brisa sopra da areia para o mar. Tudo bem? Pronto, então a gente já está aprendendo. Nosso próximo caso, nosso próximo estudo vai ser a irradiação. O que a gente precisa saber a respeito da irradiação? É a propagação de energia por meio de ondas eletromagnéticas, ondas de campo elétrico, de campo magnético. Douglas, e o que são essas ondas de campo? Na hora que você pega uma carga elétrica e começa a chacoalhar, e toda a matéria praticamente tem carga elétrica, né? A não ser que você pegue um nêutron só, mas o núcleo dos átomos tem cargas, você vai ter cargas nos prótons, cargas nos elétrons. Mesmo que a carga total seja zero, dentro ali os constituintes vão ter cargas elétricas. E na hora que essas cargas elétricas chacoalham, que elas oscilam, elas provocam chacoalhamento também nos campos elétrico e magnético que existem no espaço. Então nós criamos ondas que vão transportar energia. Mas existem duas propriedades das ondas que a gente precisa conhecer. Suponha que você esteja aqui chacoalhando uma corda a baixa frequência, bem lentamente. Então a gente escreve aqui baixa frequência. Por outro lado, depois você vai pegar esta mesma corda que você chacoalhou com baixa frequência e vai chacoalhar com uma frequência maior. Douglas, como assim? Você vai dar aquela chacoalhada com maior rapidez. Na hora que você chacoalha com maior rapidez, você vai ter aqui então uma onda mais curta. É o que está aparecendo aqui no nosso desenho. Então aqui, enquanto lá em cima é baixa frequência, aqui a gente tem alta frequência. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas desta onda. Está aqui o nosso lambda. O comprimento da onda ficou mais curto. Então, onda comprida é onda de baixa frequência, onda curta é onda de grande frequência. Isso é uma propriedade que a gente precisa conhecer. E as ondas eletromagnéticas podem ser classificadas em onda de rádio, que são ondas bem compridas, ondas luminosas, que são ondas mais curtas, de grande frequência, ondas infravermelha, que tem uma frequência abaixo da luz vermelha. E assim a gente tem as várias características desse tipo de onda. Mas o que isso tem a ver com o assunto de termologia? Todo corpo emite onda eletromagnética. Corpos a menores temperaturas emitem ondas de baixa frequência e, portanto, ondas mais compridas. Você aumenta a temperatura, você vai ter uma emissão de ondas eletromagnéticas mais curtas. A gente chama isso de um corpo a temperatura média. Se você esquentar mais o corpo, ele vai começar a emitir uma frequência maior de vibração, a frequência mais emitida. Bom, ele emite várias frequências, mas uma delas é a que ele vai mais emitir, chamada frequência de pico que a gente tem aqui. A frequência de pico é proporcional à temperatura. A frequência mais emitida é proporcional à temperatura. E também a quantidade de energia é proporcional a essa temperatura, mas elevada ao
a quarta potência. A gente vai ver isso depois. A gente tem aqui um problema sobre irradiação que caiu no Enem. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio, a igual distância das duas, a gente coloca uma lâmpada. Essa lâmpada incandescente fica irradiando energia para as duas. Aí ele diz que depois a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento, observe. Taxa de variação é a rapidez. O que acontece com as garrafas pretas? A cor preta, a tinta preta, ela tem maior capacidade de absorver as mais diversas ondas eletromagnéticas. Por isso que ela é preta. A onda eletromagnética visível, a luz visível, por exemplo, ela chega até essa garrafa preta e é absorvida, não reflete. Já a gente, quando olha aqui para uma garrafa branca, esta garrafa branca, pintada de branco, pigmento branco, ele reflete com grande facilidade as mais diversas frequências de ondas eletromagnéticas. Daí ela é bem clara, o branco é claro e o preto é escuro. Então a gente vai dizer que o preto ele é rápido para absorver, o branco já é mais difícil. A taxa com que o preto esquenta é maior, então a gente pode dizer que a garrafa preta, em comparação com a garrafa branca, ela vai ter uma taxa de aquecimento maior. Mas existe uma lei, maior, né, Douglas? Você acabou de marcar ali a menor. Vamos apagar. Borrachinha. Então, o que vai acontecer? Também podemos dizer aqui que quem é um bom absorvedor é um bom emissor. O preto tem essa característica. Ele tanto esquenta rápido com radiação, como ele resfria rápido na ausência dessa radiação. Ele é tanto um bom emissor de radiação, como ele é um bom sorvedor, absorvedor desta radiação. Então, ele vai variar rapidamente a sua temperatura, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Por esse motivo, a nossa resposta correta é do I de elefante. Tudo bem? Bom, Douglas, e por que a irradiação é tão importante? Porque a irradiação ela pode acontecer tanto quando tem meio material, quanto quando não tem. Se não houver um meio material entre os dois meios, a gente vai precisar de uma maneira de transferir energia térmica. Do Sol para a Terra, entre o Sol até a Terra, a gente vai ter vácuo. Como é que a energia solar chega até nós? Por meio da irradiação térmica. A irradiação térmica do Sol é que transfere energia para nós. Mas esses fenômenos, então, podem ser juntados aqui. A convecção que a gente tinha visto no início do nosso estudo representava a transferência para cima da energia, da subida dos gases. A condução aqui neste meio sólido metálico, você está observando, está vindo daqui para cá a energia molécula a molécula. E a irradiação que está acontecendo na parte lateral, o ar é um mau condutor, ele conseguiu esquentar a mão ali por convecção, mas aqui para o lado não vamos ter corrente de convecção, então a irradiação seria o fenômeno predominante nessa região. Um fenômeno muito interessante de se estudar é o efeito estufa. As ondas que chegam do Sol, elas conseguem atravessar o vidro de uma estufa. O vidro é transparente às ondas que vêm do Sol. A gente diz que cada material tem um comportamento distinto em relação às ondas eletromagnéticas. O vidro é transparente à radiação solar com a frequência que elas apresentam. Mas esta frequência, esta radiação solar conseguiu entrar por este vidro e vai atingir a estufa. Os materiais que existem dentro da estufa, principalmente a terra é escura, não é? A areia nessa terra adubada, ela é bem marrom escuro. Isso quer dizer que ela está absorvendo a radiação solar. Mas da mesma forma que ela absorve, ela emite. Mas como a temperatura dessa região aqui é uma temperatura pequena, ela emite ondas de baixa frequência, ondas compridas. E essas ondas compridas não conseguem
sair da estufa. O vidro é opaco a essas radiações que são emitidas pela terra, pela areia. Consequência disso, a presença da estufa deixa entrar muita energia e quase não deixa sair. Conclusão: a estufa se aquece. A temperatura média dentro da estufa é maior do que fora dela. Douglas, e o efeito estufa? Por que ele tem esse nome? A gente é planta dentro de um recipiente de vidro? Quase. Nós somos aqui a Terra dentro da atmosfera. A atmosfera vai ser o vidro. A atmosfera, ela é transparente às frequências que chegam do Sol, mas a atmosfera não é transparente às ondas terrestres, que são longas, né? Principalmente o dióxido de carbono, metano, são os chamados gases estufas. Eles absorvem essa radiação, impedindo a volta simplesmente para o espaço. Isso garante um aumento da temperatura na superfície terrestre. Bem, aqui nós terminamos esse nosso encontro falando sobre os diversos modos de propagação de energia térmica. Se você gostou, deixa aquele joinha. Quer aprender mais comigo? Se inscreve no canal e também visite meu site professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme estar com você no seu crescimento de aprendizado. Até a próxima!